Dos irmãos, irmãs, uma boa noite. Que a infinita graça do nosso Senhor Jesus venha inundar este lugar. Nós sentimos que o Senhor, de maneira muito especial, Ele tem nos congregado aqui nessa noite porque Ele tem um propósito. E a minha esperança em Cristo Jesus é que o Senhor possa alcançar o seu desejo, alcançar aquilo que está na sua mente. Que todos nós possamos propiciar para o Senhor um caminho no nosso coração, para que o triunfo da sua graça, o triunfo da sua glória, seja algo visível, algo manifesto aqui entre nós. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias aqui na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, e os versículos 14 e 15. 1 Timóteo, capítulo 3, e os versículos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, embora tenha a esperança de te ver bem depressa, para que, se tardar, saibas como convém conduzir-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar. Pai, no nome do teu amado Filho Jesus, te entregamos esse tempo. Amém. Confiamos na direção do teu Espírito Santo este momento, porque somente Ele pode realizar o desejo do teu coração através da tua palavra. Amém. Pai, nós rogamos a ti nesta hora, manifesta a tua presença através da tua voz. Amém. Senhor, aqui está um povo que deseja o Senhor. Senhor, nós estamos aqui anelando o Senhor, porque nós carecemos de Ti. Olha para nós neste momento, Senhor. Vem e derrama o Teu falar aqui entre nós. Transforma-nos, toca-nos com o peso da Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o encargo que eu tenho da parte do Senhor em compartilhar sobre esses dois textos aqui de 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15, é sobre um tema: a igreja, a casa de Deus, o lugar onde os céus e a terra se encontram. Vamos meditar um pouco sobre isto. Vamos tomar esses textos, esses dois versículos, como os textos áureos desta palavra. E vamos, com a ajuda do Senhor, refletir sobre este tema. O que é a igreja? Porque eu acredito que os irmãos que têm caminhado aqui, muitos outros de outras localidades que possivelmente estejam aqui também, nesses últimos anos temos ouvido muito falar sobre a igreja. Eu creio que ouvimos muitas coisas preciosas acerca da igreja. Mas parece, irmãos, que entre aquilo que ouvimos da igreja e aquilo que nós procuramos viver como igreja, existe um vasto golfo. Eu penso que falar da igreja, ter um entendimento correto da igreja, é apenas um lado da questão. Podemos chamar isso do lado objetivo. Nós precisamos do lado subjetivo. Nós precisamos da realidade da igreja. Porque ser a igreja, ser a realidade da igreja, significa que nós estamos colocando em vergonha o testemunho do Senhor. O que o mundo espera de nós, irmãos? Se nós somos um sal que não salga, uma luz que não brilha. Nosso Senhor diz, lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, que o sal, se ele não salgar, se ele for insípido,
ele não serve para nada, a não ser para ser pisado. A palavra pisado ali no original tem a ideia de ser aniquilado, destruído. Meus irmãos, não existe nada mais vergonhoso nessa terra. Você pode olhar a corrupção dos políticos. É algo vergonhoso, não é? Claro que é. Podemos olhar a profunda inversão de valores que o nosso país tem enfrentado. Quantas mudanças de costumes, de conduta, que nesses últimos anos nós temos visto ocorrer. Coisas que outrora nós abominávamos, a nossa sociedade abominava, mas hoje é aceito como natural. Podemos dizer que isso é um opróbrio, podemos dizer que isso é vergonhoso, mas eu quero dizer para vocês que todas essas coisas sim, são vergonhosas. A imoralidade, a corrupção, todas essas coisas são perversas. Mas eu creio que não existe nada que seja mais pervertido do que a igreja encarar de maneira natural o seu estado de opróbrio. Você consegue entender isso? É o sal insípido. Meus irmãos, quando você olha a palavra de Deus e você vê o estado da igreja de Laodiceia, você se lembra disso? Apocalipse capítulo 3. Então você estuda aquela carta. Tem um detalhe que eu queria chamar a sua atenção aqui. O Senhor, ele diz assim no versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Alguns, eu não sei se vocês já ouviram, mas algumas pessoas usam esse texto até no sentido positivo. Já viram isso? Alguns dizem, irmão, o Senhor está batendo na porta, abre. Alguns usam esse texto até mesmo para pregar uma mensagem evangelística. Esse texto ele é extremamente negativo. Porque se a casa é do Senhor, por que ele está de fora? Se a casa é dele, por que ele tem que bater para entrar? Você bate, quando você chega na sua casa, você bate, você fica esperando alguém abrir ou você tem a chave da sua casa? Irmãos, não tem para mim, nessas 7 cartas, uma descrição mais terrível de apostasia do que esta. O Senhor está do lado de fora da sua casa, a casa é dele. É ele que deseja entrar, é ele que deseja cear, a casa é dele. Mas a igreja de Laodiceia colocou ele para fora. Quando você lê a história de Filadélfia, é o contrário. O Senhor diz assim, eis que eu tenho uma porta aberta no meio de vós. Em Filadélfia o Senhor tem uma porta aberta, em Laodiceia o Senhor tem uma porta fechada. Ah, irmãos, nós temos que ir aos pés do Senhor. Porque a igreja não pode ser uma Laodiceia. Não adianta nós professarmos na nossa teoria Filadélfia e na prática Laodiceia. Não adianta nós dizermos que somos uma Laodiceia por dentro, enquanto na prática por fora nós somos, aliás, uma Filadélfia por dentro, enquanto na prática por fora nós somos Laodiceia. Por isso que entender o testemunho real da igreja, do ponto de vista de Deus, é uma das maiores e preciosas verdades cristãs. Olha o que Paulo diz aqui para Timóteo. Se eu tardar, Timóteo, eu quero que você saiba como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Eu quero que você guarde isso. Paulo diz que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Aí ele coloca 2 figuras para nós: coluna e baluarte da verdade. Para que serve uma coluna? Nós podemos extrair algumas lições de uma coluna. Ela tem um sentido de sustentar. Ela sustenta. Aquilo que está em cima, ela sustenta com aquilo que está embaixo. Nós podemos colocar também como ligação. Ela liga. Ela sustenta, ela liga. Você pode olhar para todas essas verdades. E é justamente este o papel da igreja. Porque a igreja tem que ser na terra uma expressão daquilo que é celestial. Nós precisamos, como cristãos, como membros deste corpo místico de Cristo, ter os nossos pés na terra e o nosso coração no céu. A realidade dos céus tem que ser algo visível no testemunho da nossa vida, a partir do nosso próprio casamento, a partir da nossa realidade como igreja. Um dos mais terríveis trabalhos que o inimigo procura exercer na igreja é diluir o seu caráter, a sua vocação e o seu chamamento. É minimizar a sua natureza celestial.
E às vezes, inconscientemente, a igreja não percebe que ela está sendo conformada com o mundo. Ela está entrando na forma, no padrão do mundo. Então, meus irmãos, irmãs, preste atenção em tudo isso. Porque a igreja, ela é uma coluna. Lembra quando o Senhor Jesus disse assim, em Mateus 18, o que for ligado na terra, terá sido ligado nos céus. O que for desligado na terra, terá sido desligado nos céus. Lembra? Ele disse, 2 dentre vós concordarem acerca de qualquer coisa, qualquer assunto, e isso tem que ser algo dentro da mente e da vontade de Deus. Isso será aceito pelo Pai. Haverá uma resposta divina a isso. Aí o Senhor Jesus diz assim no versículo 20, onde estiver 2, testemunho, 3, uma realidade do Deus triuno, comunhão, porque Deus não é solidão, Deus é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. Onde houver o testemunho da realidade da igreja, haverá a expressão do Deus triuno. Irmãos, vejam isto. Essa é a figura da coluna. Esse é o nosso chamamento. Essa deve ser a nossa realidade como igreja, como essa casa de Deus, este lugar onde os céus e a terra se encontram. Vamos adicionar algumas experiências bíblicas a essa verdade. Vamos permitir que o Senhor amplifique na nossa mente essa maravilhosa visão deste tema, deste glorioso tema. Eu chamo vocês, convido vocês para abrirem as suas Bíblias aqui em Gênesis capítulo 28. Vamos procurar colocar mais luz, mais ênfase neste tema. Gênesis capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 12. Está assim, e sonhou, eis uma escada que estava apoiada na terra, e cujo topo tocava o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13, e eis que o Senhor estava no alto dela. Versículos 16 e 17, despertou Jacó de seu sonho e disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão terrível, essa palavra terrível, ela foi infelizmente mal traduzida. O sentido aqui é de algo espantoso, de algo extraordinário. Quão espantoso, quão extraordinário é este lugar. Não é outra coisa senão a casa de Deus, a porta dos céus, casa de Deus, porta dos céus. Então, leia esses textos com a sua mente voltada para o versículo 15 de 1 Timóteo capítulo 3. O que nos diz Timóteo capítulo 3? Que a igreja, ela é o quê? A casa de Deus. E aqui diz que a casa de Deus é o quê? A porta dos céus. Irmãos, irmãs, considere isto. Veja a inspiração, veja a harmonia, como o Espírito Santo dispõe esses textos, um ligando o outro, um lançando luz no outro. Então vocês pensam, nós pensamos que igreja é o quê? É um mero ajuntamento? É muito mais do que ajuntamento. A igreja tem uma realidade muito maior do que isso, porque o seu ajuntamento é uma expressão de uma realidade celestial na terra. O que significa, irmãos, que existe uma porta dos céus na terra. Aonde está esta porta dos céus na terra? Aonde? Na igreja. A igreja é o lugar onde os céus se abrem na terra. Pense nisso. Que verdade é esta? Você sabe qual é o grande e terrível trabalho do inimigo? Minimizar este fato. Por isso que os cristãos, e muitos, estão muito
acomodados, conformados, desinteressados com a realidade da igreja. Eles pensam que igreja é um mero reunir, cantar algumas canções, ir para casa e cada um fazer o que acha que tem que fazer. Não, irmãos. De maneira alguma. A igreja é uma expressão visível de uma realidade profunda e celestial. A igreja está aqui, essa igreja não está aqui para passar um mero tempo, especialmente nessa geração. Eu quero colocar 2 textos aqui. Primeiro, eu quero colocar, mas ele vai se amplificar. O primeiro está Romanos capítulo 8, versículo 18. Começa aqui, a primeira porção de texto está aqui. Paulo diz assim que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Vocês já viram muitos interpretarem e aplicarem este texto numa perspectiva eterna, futura. Alguns tomam esse texto e jogam ele, interpretam ele para dentro da eternidade. Se você faz assim, significa que todo o seu contexto perdeu sentido aqui. Meus irmãos, você tem que entender que os capítulos da Bíblia, muitos deles são dispostos para nós em forma de sessões. Às vezes um capítulo tem 3, 4, 5 sessões. Esse versículo 18 é uma nova sessão aqui dentro desse capítulo 8, que vai terminar no versículo 27. Se você recordar bem, observe. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra, vai te ajudar. Ele diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Versículo 19. A expectativa da criação aguarda, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quero que você olhe a palavra filhos aí. Se você for muito cuidadoso no exame da palavra, você vai ver que Paulo usa essa expressão filhos em diversos versículos dentro do capítulo 8. Mas se você é cuidadoso mesmo e gosta de examinar com muito esmero, você vai perceber que Paulo no original coloca 2 vocábulos aí para filhos no versículo 8. Um deles é teknô, fala de uma criança imatura totalmente dependente da mãe. A outra palavra é huios, fala de um filho maduro. E aí diz o versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos huios, dos filhos maduros de Deus. Mas quero colocar mais luz sobre isso para você entender. Meus irmãos e irmãs, preste atenção aqui. Porque dentro dessa sessão você vai ver, eu quero parafrasear para ganharmos tempo, Paulo vai dizer o seguinte, Paulo vai dizer que a criação, ela entrou no estado de corrupção, de vaidade, e não por si mesma, mas por causa daquele que a sujeitou. Você pode continuar lendo. A criação foi sujeita à vaidade. A palavra vaidade, aí a tradução significa nula, sem sentido. Por que sem sentido? Você lembra quando Deus criou, em Gênesis 1, os céus, a terra, toda a criação. A criação consistia não apenas daquilo que estava sobre a terra, mas você vai ver a partir do versículo 6, do capítulo 1 de Gênesis, que Deus criou também uma abóbora aquática sobre a terra, acima do firmamento, e era essa abóbora aquática que estava ali, suspensa no ar, que escoava os raios ultravioletas do sol, porque não chovia, mas uma relva regava toda a superfície da terra. E o mais impressionante, essa abóbora aquática, ela filtrava os raios, isso proporcionava para a terra um ambiente tão agradável, como se um ar-condicionado estivesse ligado 24 horas por dia. Está aí em Gênesis capítulo 6, é só você ler. Então a criação era algo tão especial. Mas você sabe o que aconteceu? Você sabe que na queda, a criação foi entrando num processo de degradação. Aí você vê na época do dilúvio, você vai ver de maneira tão clara a Bíblia dizer que as águas do dilúvio vieram das fontes interiores da terra, como também do firmamento, das águas que estavam sobre o firmamento. Por isso a terra ficou fora, 23 graus fora do seu eixo. Percebe? Deus congelou essas águas. Agora, irmãos e irmãs, preste atenção nisso. A criação entrou num processo de degradação, de cativeiro. Gênesis capítulo 3
versículo 17, Deus diz assim para Adão: maldita será a terra por tua causa. Então, voltando para Romanos 8, o que Deus diz? Deus diz algo muito claro na sua palavra, que a criação foi sujeita à escravidão, ao cativeiro, à vaidade. Essa mesma criação, Paulo, usando uma linguagem figurada, ele diz que esta criação, ela aguarda com grande expectativa. O termo aqui que Paulo usa, o vocábulo no original para expectativa, é algo muito especial. Dá a ideia de alguém que está num ponto ou num determinado lugar, como por exemplo, num aeroporto ou numa rodoviária, esperando alguém com muita ansiedade. E aí quando as pessoas vêm, eu não sei se você já teve essa experiência, a pessoa fica ansiosa, olhando no meio da multidão para ver se aquela pessoa está vindo. Essa é a ideia desse versículo 19, ardente expectativa, porque ela deseja que esses filhos maduros se levantem. Sabe por quê, irmãos? Porque será através desses filhos maduros que Deus vai pisar a cabeça de Satanás, esmagá-la. Será através desses filhos maduros que Deus vai apressar a volta do seu Filho Jesus. Será através desses filhos maduros que o Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações. Você consegue ver isso? Por isso que a igreja é esta porta celestial na terra. Você não pode aceitar uma mera condição como igreja. Não, irmãos, nós não podemos aceitar. Não é possível que ao final dessa reunião voltaremos para a nossa casa com a mesma concepção que nós estávamos antes. Será que nós vamos ainda continuar com nossos ouvidos fechados e o Senhor de fora batendo, querendo entrar? Será que é esse lugar que Ele merece? Não, o lugar que Ele merece é o lugar de centralidade entre nós. E sabe onde é que o Senhor tem centralidade? Aonde a sua palavra tem o seu lugar devido. Porque a palavra do Senhor é o próprio Senhor. Lembra Hebreus capítulo 1? Os que outrora Deus nos falara aos pais pelos profetas, mas hoje Ele nos fala pelo Filho. Então quem é o Filho? É o falar do Pai. Aí o versículo 13 ele diz assim: Ele quem? Ele, o Filho. Ele que é o falar do Pai, é o resplendor. Sabe o que significa isso? O brilho refulgente de Deus. Sabe o que isso está sendo dito a nós? Quando eu e você cremos e recebemos a palavra de Deus, como o próprio falar de Deus, o próprio brilho da face de Deus está sendo transfundido para dentro de nós. Ele é o resplendor, Ele é a expressão exata. Olhe bem, que coisa gloriosa. A própria expressão exata do ser de Deus está sendo derramada para dentro de nós. Essa é a realidade daquilo que é o Logos de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, abrace a palavra de Deus nessa noite. Onde você tiver de confessar, confesse. Onde ela tiver que entrar e te levar ao arrependimento, arrependa. Mas não saia desse lugar dando as costas à voz do Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nessa primeira figura que nós vimos aqui de Gênesis capítulo 28, Jacó teve aquela visão, ele viu uma escada. Aquela escada ligava os céus na terra, a terra nos céus. Ele viu um grande movimento de anjos subindo e descendo. Ele viu que Deus estava no alto dela. E sabe o que ele disse? Deus está nesse lugar. E eu não sabia. Quão assombroso é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Veja que o Espírito Santo está lançando luz naquilo que Paulo disse. Paulo disse que a igreja é a casa de Deus. E agora aqui em Gênesis nós descobrimos que a igreja não é somente a casa de Deus, ela é a porta dos céus na terra. Ela é a porta dos céus na terra. Deus tem uma porta aqui. E existe um grande movimento celestial. No momento que nós reunimos como igreja, nós temos que ter consciência, há um grande movimento celestial entre nós. Nós temos que entender que a verdade que explica
a nossa vida como igreja tem por base a realidade celestial. Então, por favor, irmãos, irmãs, permita-me colocar mais luz sobre isto. Vamos aqui para o Evangelho de João, o capítulo 1. Vamos colocar mais um item sobre esse assunto da igreja como a casa de Deus, como a porta dos céus. Evangelho de João, capítulo 1. Porque agora o nosso Senhor, Ele vai interpretar este sonho de Jacó. E Ele vai colocar um fundamento especial aqui. O versículo 43 diz assim: no dia seguinte que Jesus foi a Galileia, achou Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, assim como os profetas, Jesus, filho de José, o de Nazaré. Disse-lhe Natanael: de Nazaré? Pode sair algo bom? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Quando Jesus viu Natanael que se aproximava, disse dele: eis aqui um israelita de verdade, em que não há engano. Disse-lhe Natanael: de onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. E Natanael respondendo, disse-lhe: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus que sobem e descem sobre o Filho do Homem. Estão vendo aqui, irmãos? Ali em Gênesis capítulo 28 nós vimos a sombra, agora nós estamos vendo a realidade. Dentro dessa sombra, nós aprendemos que a igreja, ela é a porta dos céus na terra. Mas lá nós temos uma sombra, uma escada, anjos subindo e descendo. Agora o nosso Senhor Jesus vai mostrar que Ele é esta escada. Aquela escada que Jacó viu é o nosso Senhor. E sobre Ele existe um céu aberto na terra. Ora, irmãos, como assim? É claro que nós vamos ter que estudar o capítulo 2 aqui para entendermos isso melhor. Mas primeiro deixa eu colocar esses pontos aqui para vocês. Nosso Senhor está interpretando isto. Filipe estava extasiado pela soberania, pela onisciência do Senhor. O Senhor disse: você está assombrado com isto? Porque eu te digo que coisas maiores do que esta você verá. Você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos e irmãs, por favor, capture essa figura também. Capture essa revelação aqui também. Porque há algo que o Senhor quer nos mostrar. Precisaremos do capítulo 2 para interpretar esse capítulo 1. Então, por favor, vamos seguir a leitura. Capítulo 2, versículo 13. Vamos prestar atenção em detalhes aqui. Capítulo 2 de João, versículo 13, está assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, e os cambistas assentados. Eu quero que você observe essa palavra templo aqui, está vendo? O termo usado aqui por João é Herion, fala de um lugar sagrado, separado para oferecer sacrifícios. Era apenas um lugar separado. Por que eu estou usando isso? Porque, novamente, nós iremos encontrar a palavra templo, e ali não é mais Herion, é Naos. Essa diferença é muito importante. Então vamos seguir a leitura. E fazendo um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, junto com os bois, ovelhas,
espalhou moeda dos cambistas e virou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhe: destruí este templo aqui. Está vendo a palavra templo aqui? Já não é mais a palavra usada no versículo 13. A palavra aqui é naos. A melhor interpretação dessa palavra, se você quiser anotar, está em Apocalipse capítulo 11, versículo 1, onde o Senhor manda medir o santuário. Lembra? Ali você vai ver a expressão santuário da morada do Altíssimo. Esta é a palavra traduzida aí, santuário da morada do Altíssimo. É esta palavra que ele está dizendo: destruirei esse santuário da morada do Altíssimo. Agora uma outra palavra que eu quero chamar a atenção de vocês. E em 3 dias, na minha versão, está assim: levantarei. Está vendo essa palavra levantarei? Preste atenção, se você puder anotar é melhor. Se você estudar aqui essa palavra levantarei, no original, ela ocorre 134 vezes nos evangelhos. 33 vezes no evangelho de Mateus. Dessas 33 vezes que esta palavra ocorre no evangelho de Mateus, 11 vezes ela ocorre como ressurreição. Então ele diz: destruirei o santuário da morada do Altíssimo, e em 3 dias o ressuscitarei. Está vendo agora, irmãos? Veja quanta luz cria-se dentro de um texto. Preste atenção. Disseram então os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Agora, observe o versículo 21. Mas ele se referia ao templo do seu corpo. Por quê? Ah, irmãos, que lição preciosa nós temos aqui. Você sabe que o evangelho de João é conhecido como evangelho místico. Esse evangelho tem alguns princípios que você não vai encontrar em nenhum outro livro da Bíblia. Um dos princípios e pontos extraordinários deste evangelho é que aqui existem algumas palavras e existem algumas frases que elas ocorrem em duplicidade. Os grandes eruditos chamavam de as parélias de João. Então essas frases ou palavras que só ocorrem 2 vezes em toda a Bíblia, e justamente no evangelho de João, elas compõem para nós algo grandioso. Uma palavra, quando você encontra, é uma chave, e a outra é uma porta. Quando você consegue colocar chave na porta, você abre e você tem uma revelação. Essa frase, casa de meu pai, só ocorre 2 vezes em toda a Bíblia. Aqui no capítulo 2 e lá no capítulo 14, quando ele diz, na casa de meu pai. Aqui você tem que ver, as 2 coisas se completam. Porque, irmãos, quando você tem aquela figura da escada de Jacó, lembra? Quando Jacó tem a visão daquela escada, ele viu Deus no alto dela, ele viu os anjos se movendo por ela, e ele diz que aquela escada era a casa de Deus, ali era a casa de Deus, era a porta dos céus, todo aquele ambiente, tudo aquilo que compunha, no alto Deus estava, o movimento dos anjos, aquela escada, todo aquele ambiente, ele chamou da casa de Deus. Agora o Senhor Jesus, ele vai dizer para Natanael, da agora em diante, Natanael, vocês verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E agora lá no capítulo 2, ele vai dizer que ele era a casa do Pai. Ele era o lugar da habitação do Pai. O Pai habitava nele. O Pai residia nele. Então, irmãos, escute. O Espírito Santo está colocando os fundamentos para nós, para que de uma vez por todas, nós venhamos saber o que significa a igreja do ponto de vista da experiência. Nós não podemos conhecer a igreja unicamente do ponto de vista só da doutrina, porque os irmãos têm uma linda concepção da igreja.
Pergunte uns aos outros, irmão, o que é a igreja? Mas a igreja somos nós. Ai, que lindo, irmãos, isso é maravilhoso, porque é fato. O que é a igreja? A igreja é a realidade visível de um organismo vivo. Amém por isso, irmãos. Tudo isso é verdade. Pergunte para outro o que é uma igreja. A igreja não é uma organização, é um organismo. Amém? Mas sabe o que é isso, irmãos? Doutrina. Qual é a experiência prática que eu e você temos dela? Qual é? Qual é a diferença de estar nela que implica na minha conduta, no meu caráter, como luz e como sal? Qual é o impacto da minha vida como membro desse corpo místico? Qual é a realidade viva disto no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida secular? Qual, irmãos? Porque o grande perigo, irmãos, é nós nos tornarmos cristãos teóricos. Nossa cabeça é desse tamanho, sabemos tudo, mas o nosso coração é um vazio, é um deserto. Então, queridos, escute bem. Aqui o Senhor está colocando uma verdade tão preciosa. Aqui Ele está fazendo uma das declarações mais importantes do seu ensino. Ele disse que Ele era a casa do Pai. Esse é só um lado, irmãos. De fato, Ele era esta casa. Quando esteve aqui nessa terra, o Pai se movia dentro dele, era nele que o Pai encontrava satisfação, era nele que o Pai encontrava o seu prazer, o Pai vinha e habitava nele. Essa doutrina chama-se entremesclar, do Filho com o Pai. Mas agora, irmãos, eu preciso de mais um capítulo para interpretar esse outro capítulo, para lançar luz. Vamos aqui para o capítulo 14, do Evangelho de João. Olha o que o nosso Senhor diz: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Agora observe, agora a leitura tem que ser bem devagar. Na casa de meu Pai, vamos com calma. Aonde no Evangelho de João você encontra a frase casa de meu Pai? No capítulo 2. Então se lembram, como eu disse para vocês, sobre a duplicidade de frases, as parélias aqui. Então aqui nós temos uma parélia, ou a outra parte da parélia, casa de meu Pai. Lá no capítulo 2, a casa de meu Pai fazia referência a quem? A Ele. Ou não é? É. Ele diz, destruirei o santuário da morada do Altíssimo, e em 3 dias eu o ressuscitarei. Agora, irmãos, ele vai dizer assim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Aqui nós descobrimos que a casa do Pai, ela tem 2 grandes partes. A primeira grande parte é Cristo o cabeça. A primeira grande parte é Cristo o cabeça. E nessa segunda parte, nós, os seus membros. Porque toda a vida e toda a realidade da igreja como corpo de Cristo deriva desse cabeça. É isso que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2 e chamou isso de mistério, olhe bem, mistério Cristo, o mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. Se você pega esse texto, Colossenses 2:2, a última frase, Cristo é o mistério de Deus. O que é Cristo para você? Alguns dizem que Cristo é o Messias. Aí eles tentam judaizar o sentido da palavra. Irmãos, Paulo escreveu uma epístola para repudiar isso. Esse judaísmo cristão não é bíblico. Muitos cristãos gostam dessas festas judaicas, práticas judaicas, tentam judaizar a realidade da igreja. Porque não viram a igreja, tentam introduzir elementos que os apóstolos não introduziram, que o nosso Senhor não introduziu. Paulo escreveu uma epístola contra isso. Então, irmãos, por favor, vamos ser bíblicos, vamos ser claros e vamos ser práticos. Então, escute o que ele diz aqui, irmãos. Essa palavra Cristo não é uma referência sintética acerca de Cristo como Messias, é muito mais do que isso. Paulo diz em Colossenses 2:2, Cristo é o mistério de Deus. Depois você vai em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Diz assim, Apocalipse 10:7,
que o anjo tocou a 7ª trombeta. E quando o anjo tocou a 7ª trombeta, o mistério de Deus foi revelado. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Diz que quando esse anjo tocou a trombeta, houve-se vozes que disseram: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Esse Cristo é corporativo. Escute, esse Cristo é corporativo. 1 Coríntios 12, 12 diz que o corpo, ele é um, mas ele tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Agora observe, ele diz, assim também com respeito a Cristo. Como Paulo define Cristo em 1 Coríntios 12, 12? Um corpo constituído de muitos membros. Quando ele aprendeu isso? Lá naquele caminho de Damasco. Quando ele estava naquela viagem, ele teve uma visão, por incrível que pareça. Ele diz assim para o rei Agripa, no capítulo 26. Ele diz que ele não foi desobediente à visão celestial. Ele ganhou a visão celestial ali. Mas é interessante, irmãos, que quando ele ganhou a visão celestial, ele ficou cego. Porque essa visão, ela flui de dentro para fora. Essa visão, o homem não é capaz de fabricar ela. Ninguém é capaz de dar visão para ninguém. A visão celestial só pode nos ser dada através de uma experiência real com Cristo. Sem a nossa, se você não tiver a experiência com Ele, você vai ter ilusão e nunca a visão. Então, irmãos e irmãs, escute bem. Quando Paulo caiu cego, eu quero que vocês observem detalhes. Quando ele caiu cego, ele faz uma pergunta. A pergunta é assim: quem és tu, Senhor? Mas vamos devagar. Isso é Atos 9. Quando Paulo usa a palavra Senhor, ele jamais, como fariseu dos fariseus que era, como um dos mais extraordinários alunos de Gamaliel, na escola que ele estudou, a religião que ele professava, o rabino que ele era, jamais ele usaria o termo Kyrios para qualquer outra pessoa, a não ser para Deus mesmo. E ele aqui usa essa palavra: quem és tu, Kyrios? É como se ele tivesse, naquele exato momento, ele processasse rapidamente na sua mente a sua mais profunda ignorância sobre o próprio Deus, que ele tanto pregou, que ele tanto ensinou, que ele tanto batalhou, que ele tanto lutou por esta religião judaica, por este nome que ele tinha como sagrado, porque ele sabia que aquilo era uma obra de Deus. Mas a resposta é mais surpreendente do que a pergunta. A resposta é assim: eu sou. O termo no original é egoeme. É o mesmo termo que Deus usou para Moisés no capítulo 3, quando disse assim: eu sou o que sou. Então, quando ele ouviu essas primeiras frases, eu sou, porque o judeu, especialmente o judeu ortodoxo, ele jamais conjuga o verbo na primeira pessoa do presente do indicativo. Eu sou. Porque para ele só existe um eu sou em todo o universo, Deus mesmo. Mas o mais extraordinário ainda estava por vir. Isso não era tudo. Ele diz assim: egoeme Yeshua, eu sou Jesus. Quando Saulo de Tarso ouviu isso, irmãos, eu creio que ele não só ficou cego, ele ficou completamente desmontado. Mas não somente isso. A última frase foi a mais chocante de todas: a quem tu persegues. Paulo não perseguia a Jesus, porque para ele Jesus já estava morto, sepultado e enterrado em Jerusalém. Ele perseguia a igreja. Naquele dia ele aprendeu a grande lição, a primeira lição, que quem toca na igreja de Cristo, toca em Cristo. E a mais extraordinária lição, que Cristo e a igreja são um. Por isso ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Estão vendo, irmãos? Que coisa impressionante é esta? É esta visão da igreja, esta casa espiritual.
onde nós temos Cristo cabeça e nós os seus membros. Essa grande casa espiritual que eu e você professamos ser, ela tem essa realidade celestial. A realidade está no trono. Essa realidade está no trono, mas essa realidade também está aqui nessa terra hoje. O que significa, irmãos, o que é real no trono tem que ser real na nossa vida. O que é real no trono de Deus tem que ser real nesta reunião também. O que é real diante de Deus e de todos os anjos que o adoram é real aqui neste lugar. Por isso que o inimigo tenta minimizar o louvor, a adoração, o culto, seja o que for na nossa vida prática, o inimigo tenta minimizar, tenta nos tornar infantis, como meninos agitados em roda, tocando flauta numa roda, e o Senhor diz: eu tentei atrair vocês, mas vocês não quiseram, eu tentei chamar a atenção de vocês, mas vocês não quiseram. Irmãos, nós não podemos ser como crianças, tangendo flautas, caminhando a ermo. Nós precisamos ser esses filhos maduros, que tenhamos consciência que o nosso reunir tem uma verdade celestial. Que nessa noite existe uma porta dos céus nesse lugar. As nossas orações não são orações feitas de qualquer maneira, não são palavras aleatórias. As nossas orações têm a ver com a mente, com a vontade de Deus. O nosso louvor tem algo muito mais sério que simplesmente fazer barulho, produzir sons. Nosso louvor tem uma realidade espiritual, porque nós, diferentemente de anjos, os anjos tocam a Deus pelos seus atributos, os anjos louvam a Deus, os anjos adoram a Deus por causa da sua criação. Mas nós, irmãos, nós adoramos a Deus por um aspecto, e num aspecto que os anjos nunca poderão adorar. Sabe qual? O louvor à glória da sua graça para conosco. Isto é importante, irmãos. Então nós temos que mudar tudo isso. Nós temos que caminhar um pouco mais além e saber que a vida da igreja, a realidade da igreja é algo surpreendente. Então aqui o nosso Senhor diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Está vendo aí? Ele diz: vou preparar-vos lugar. Muito lindo isso. O Senhor foi preparar este lugar. Então, primeiro, nós descobrimos que a casa de Deus, ela tem muitas moradas. O que significa essas muitas moradas? Nós, cada um de nós, somos uma parte dessas muitas moradas. E o Senhor, Ele está dizendo que quando Ele entrasse na morte, e Ele saísse da morte, esse lugar se tornaria uma realidade experimental. Escute isso, irmãos. Essa realidade, ela tem que ser uma experiência a todo tempo, como habitação de Deus, através da pessoa do seu Espírito. Nós temos uma realidade contínua. Você não deixa de ser habitação só porque você hoje se desligou um pouco das questões celestiais, só porque você se distraiu. Irmãos, nós precisamos mudar o nosso pensamento. Nós temos que pedir que o Espírito Santo renove a nossa mente a todo tempo, para que nós não venhamos perder a consciência que a todo tempo, a todo momento e a toda hora nós somos a habitação de Deus. Porque isso sempre vai trazer você de volta para a sua vocação, para o seu chamamento. Quando você peca, quando você falha, quando você erra, a sua tristeza vai ser muito maior, a sua dor vai ser muito maior, porque você não apenas vai ferir a pessoa a qual você pecou, você vai ferir uma pessoa muito maior, muito mais santa, que está dentro de você o tempo todo. Essa realidade que você vai ferir. Aí, irmãos, você vai entender porque nós vamos cada dia batalhar mais e mais. Não é somente para não pecar, é para não perder essa realidade da habitação de Deus dentro de nós. Mas aqui eu quero colocar mais um ponto antes de terminar. Veja o versículo 23 desse capítulo 14. João 14, 23. Respondeu Jesus e disse: quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Meus irmãos,
Se vocês cuidadosamente examinar essas duas palavras, esses dois termos aqui no capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas, plural. E depois você vai no versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Veja que amar a Deus é uma coisa prática. Amar a Deus não é questão de boca. Não é você dizer eu amo a Deus. Uma das grandes características de uma pessoa que ama a Deus é guardar a sua palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Está vendo aí, irmãos? Você tem agora novamente os dois vocábulos. O mesmo princípio dessas parélias. Porque esses termos no original são os mesmos termos. Moradas e morada são os mesmos termos no original grego. Isso é um princípio para nós. Porque quem é que vai morar na casa? É o próprio Deus. É Ele que vai morar. Por isso, irmãos, a igreja é essa realidade celestial. É nela que os céus e a terra se encontram. Somente na igreja. Eu quero terminar aqui, quero deixar essa palavra com vocês. Se o Senhor ainda nos permitir, nós vamos continuar considerando algo acerca disso a partir desse ponto. Pedindo que o Senhor nos ajude. Pedindo que Ele derrame a sua palavra aqui entre nós. Que Ele nos lave, que Ele nos cure, que Ele nos purifique, que Ele nos transforme, que Ele nos renove. Mas que Ele faça algo aqui através da sua palavra. Irmãos, que Deus vos abençoe. Considere isso no seu coração. Reflita sobre esta palavra. Veja a seriedade de tudo isso. Não permita que o inimigo venha destruir esta realidade da igreja dentro do seu coração. Não permita, irmãos, porque esse tem sido o trabalho dele. Hoje você encontra muitos irmãos reunidos debaixo do nome do Senhor, sem a realidade do Senhor. Muitos irmãos dizendo, nós não somos isso, não somos denominação, nós estamos aqui pelo testemunho do Senhor, mas sem testemunho algum do Senhor. Oh, irmãos, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guarde, que o Senhor remova tudo que Ele tiver de remover, que o Senhor tire tudo que Ele tiver de tirar, mas que Ele restaure a realidade de igreja, que deve haver entre nós, que Ele restaure verdadeiramente o seu testemunho, que Ele venha nos abençoar, que Deus te abençoe com esta palavra. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo que estamos aqui aos teus pés. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor, pela tua graça que se derrama aqui entre nós. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos ouvir tua voz. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas deficiências. Ajuda onde nós temos falhado. Ajuda, Senhor, não apenas na compreensão, mas na experiência. Porque talvez, Senhor, na compreensão nós estamos claros, mas temos falhado na realidade espiritual como igreja. Vem, Senhor, trabalhar aqui no meio do teu povo. Vem trabalhar de maneira gloriosa aqui entre nós. Tua palavra é a tua espada, tua palavra é a tua voz, tua palavra é o teu filho. Senhor, nós queremos sentir perfurados pela tua palavra nessa noite. Venha a nós, Senhor, tua palavra. Em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que Deus os abençoe.